tá, né? Se você tivesse, ia vir também, né? Boa tarde a todos. Havendo uma legal, sob a proteção de Deus, iniciando nosso trabalho. Designo o vereador Antônio Garcia para proceder à leitura do texto da Bíblia. Todos em pé, por favor. Leitura do livro do Eclesiástico. Jesus, filho de Siraque de Jerusalém, escreveu neste livro uma doutrina de sabedoria e ciência, e derramou nele a sabedoria de seu coração. Feliz aquele que se entregar a estas boas palavras, aquele que as guardar no coração, será sempre sábio, pois, se as cumprir, será capaz de todas as coisas, porque a luz de Deus guiará seus passos. Palavra do Senhor. Só gostaria de avisar que o Mauro não está presente, está fazendo exame. Eu acho que daqui a meia hora ele já está presente conosco aqui. A presidência coloca em discussão a ata da sessão ordinária dia 31 de maio de 2021. Não havendo objeção, a ata está aprovada, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 174 do regime interno. Informa aos vereadores e vereadora que se encontra à disposição nas anéis desta Casa a ata da sessão ordinária dia 7 de junho de 2021. Solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura do roteiro do expediente. Boa tarde a todos. Roteiro de expediente da sessão ordinária do dia 14 de junho de 2021. Correspondências recebidas da Prefeitura e seus setores. Ofício Gabinete 230, encaminhando a apreciação e votação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 64. Ofício Gabinete 231, encaminhando para apreciação e votação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 58. Projetos de leis apresentados. Projeto de lei número 58/2021. Súmula. Cria o Programa Social Feira Verde no município de Apucarana, como especifica a autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 61/2021. Súmula. Dispõe sobre a possibilidade da criação do Programa Igualdade Menstrual no município de Apucarana e da outras providências. Autoria vereador Moisés Tavares Domingos. Projeto de lei número 62/2021. Súmula. Institui no calendário do município de Apucarana a campanha Agosto Cinza, mês de prevenção e combate a incêndios, e da outras providências, de autoria do vereador Tiago Cordeiro de Lima. Projeto de lei número 63/2021. Súmula. Concede o título de cidadão honorário de Apucarana ao senhor Aquiles Taqueda Filho, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense, conforme especifica a autoria do vereador Tiago Cordeiro de Lima. Projeto de lei número 64/2021. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 355 mil, conforme especifica a autoria Executivo Municipal. Projeto de lei número 65/2021, súmula, autoriza a Autarquia Municipal de Saúde, AMS, a doar os imóveis que menciona como especifica de autoria do Executivo Municipal. Moções apresentadas. Moção número 8/2021. Moção de aplausos aos servidores da ACERFA, Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense, sendo uma das classes trabalhando na linha de frente do coronavírus Covid-19, do vereador Antônio Marques da Silva Marcos da Vila Reis. Moção número 9/2021, do vereador Lucas Ortiz Leuge, moção de aplausos ao 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana, através da equipe composta pelo 3º Sargento Luciano Tarcísio Romão, Cabo Lucas Augusto Vieira, Tiago Pereira Forte, soldado Alan Christian Pereira Degan e soldado Reginaldo Nazarco, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense na área da segurança pública, em especial no salvamento do cidadão que recentemente tentou cometer o ato extremo
e graças ao trabalho desempenhado pela equipe, esta vida foi salva. Requerimentos apresentados. Requerimento número 30, autoria vereador Lucas Ortiz Leuge. Pedido de informações ao diretor da Sanepar sobre o cronograma da implantação da rede de esgotos na rua Rio dos Patos, no núcleo habitacional Papa João Paulo I. Indicações apresentadas. Indicação número 649, relevante, vereadora Josuela Martins Pirelli, professora Josuela. Sugere que seja feita a manutenção das calçadas existentes ao longo da pista de caminhada do Lago Jabuti, em especial no trecho da rua Netuno. Indicação número 650, vereador Lucas Ortiz Leuge. Limpeza das bocas de lobo existentes na Rua da Paz, no núcleo da Fraternidade. Indicação número 651, vereador Lucas Ortiz Leuge. Roçagem e limpeza nos terrenos baldios existentes na estrada Antônio José de Oliveira, nas proximidades da subestação da Sanepar. Indicação número 652, vereador Lucas Ortiz Leuge. Roçagem e limpeza na Avenida Irati, nos fundos da Unicesumar, na Barra Funda. Indicação número 653, relevante, vereador Lucas Ortiz Leuge. Poda da árvore existente na Rua Doutor Oswaldo Cruz, em frente ao número 437, no centro. Indicação número 654, relevante, vereador Lucas Ortiz Leuge. Colocação de tampa na boca de lobo existente na Rua São Carlos, nas proximidades do número 13, na Vila Pucaraninha. Indicação número 655, vereador Antônio Marques da Silva, Marcos da Vila Reis. Operação Tapa-Buracos na Rua Ouro Verde, no Jardim América. Indicação número 656, relevante, vereador Antônio Marques da Silva, Marcos da Vila Reis. Construção de uma pista de caminhada no entorno do ginásio de esportes Adildo Romagnoli, Mecenas, no Jardim Ponta Grossa. Indicação número 657, relevante, vereador Antônio Marques da Silva, Marcos da Vila Reis. Pavimentação asfáltica sobre os paralelepípedos existentes nas ruas do Patrimônio de São Pedro do Taquara. Indicação número 658, vereador Antônio Marques da Silva, Marcos da Vila Reis. Recuperação asfáltica na rua Serra dos Mulatos, no núcleo habitacional Adriano Correia. Indicação número 659, vereador Antônio Marques da Silva, Marcos da Vila Reis. Melhorias na sinalização de trânsito na Avenida Rafael Sorpili, no Jardim Marisol. Indicação número 660, vereador Antônio Luciano Faquiano. Operação Tapa-Buracos na rua Jeremias Lonardelli, na Barra Funda. Indicação número 661, vereador Antônio Luciano Faquiano. Operação Tapa-Buracos na rua Dr. José Franco Domingues Alexandre, na Barra Funda. Indicação número 662, vereador Antônio Luciano Faquiano. Operação Tapa-Buracos na rua Sergipe, no Jardim Apucarana. Indicação número 663, relevante, vereador Antônio Luciano Faquiano. Reconstrução do poço de visitas existente na rua João Cândido Silva, no Jardim Aeroporto. Indicação número 664, relevante, vereador Antônio Luciano Faquiano. Limpeza e desobstrução das bocas de lobo entupidas existentes na rua Aimorés, no Jardim Santos Dumont. Indicação número 665, vereador Moisés Tavares Domingos. Operação Tapa-Buracos na rua Eurico Gaspar Dutra, no Jardim Trabalhista. Indicação número 666, relevante, vereador Moisés Tavares Domingos. Aplicação de lama asfáltica na rua Mário Panon, no Jardim Morada do Sol. Indicação número 667, vereador Moisés Tavares Domingos. Operação Tapa-Buracos na rua Manuel Pereira Luanda, no Jardim Independência. Indicação número 668, vereador Moisés Tavares Domingos. Operação Tapa-Buracos na rua Mário Mitsu Tamiya, no Jardim Catuaí. Indicação 669, relevante, vereador Moisés Tavares Domingos. Melhorias no sistema de iluminação pública na rua Francisco Garcia de Campos, no conjunto habitacional Champanhá. Indicação número 670, relevante, vereador Tiago Cordeiro de Lima. Colocação de tampas nas duas bocas de lobo destampadas, existentes na rua Ladislau Grabisky, em frente ao número 105, no residencial Araucária. Indicação número 671, relevante, vereador Tiago Cordeiro de Lima. Colocação com urgência de uma grade de proteção ou um alambrado no parque infantil existente na Lagoa Tarumã Ouro Fino, localizada na rua Jaime Broietti, esquina com a rua Ricardo Beleze, na entrada para o residencial Araucária. Secretaria da Câmara Municipal de Apucarana, 14 de junho de 2021, José Carlos Sabino da Silva, adjunto legislativo. Pela ordem, presidente. Senhor de ordem, vereador Molina. Presidente, ainda em tempo, gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo passamento do professor Zé Paulo Barreto, conhecido como Barreto, né? Professor da rede estadual de ensino, estava dando aula no Santos Dumont, no Canale e no Godomar, mas trabalhou em vários colégios estaduais
do município de Apucarana, no Colégio Polivalente, professor muito querido, muito combativo, faleceu ontem. A causa da morte ainda não está bem definida, mas, enfim, nos deixou o Barreto, e que Deus possa confortar a família, receber ele de braços abertos. E eu peço 1 minuto de silêncio pelo passamento do professor Barreto. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marcos Aveira Reis. Aproveitar esse minuto de silêncio, estender também para grande amiga minha, participante da Renovação Carismática, coordenadora do grupo de oração lá do Cristo Sacerdote, a Márcia, e num grande companheiro nosso lá da nossa comunidade da Vila Reis, caminhoneiro e tal, conhecido por todo mundo como Linguiça, acabou falecendo também essa semana, vítima do Covid-19. Gostaria também de estender o pedido do Molina e o meu para esse minuto de silêncio por essas vítimas. E por todas as outras, né, que nós perdemos na nossa cidade. Acato ao pedido do vereador Molina, também acato ao pedido do vereador Marcos Aveira Reis. Todos em pé, 1 minuto de silêncio, por favor. Declaro aberto a fase expediente. Estão inscritos para fazer uso da palavra por um período de 3 minutos, sem apartes, os seguintes vereadores. Concedo a palavra ao vereador Recife. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, colega vereadora, ao público presente, secretário Strope, superintendente Adam, público que nos assiste pelas redes sociais, boa tarde a todos. Gostaria de iniciar dando boas-vindas ao colega vereador Moisés, vereador Mauro, que não está presente, mas também já está restabelecido. Que bom que Vossa Excelência está de volta, sem maiores problemas, apenas o susto, né? Os colegas também da casa que estão de volta, o Emerson, o André, o Alan. Alan não pegou, né, Alan? Não. Ronaldo, isso. Que bom que passamos mais essa aí sem maiores problemas. E que bom que a vacinação está andando aqui na cidade, depois de um período complicado, sem repasse aí de lote de vacina pelo governo federal. Essa semana passada, andou muito rápido. Eu acho que eu até me surpreendi com a celeridade das vacinas. Nós já chegamos, amanhã vamos atingir os 53 anos de idade. E que bom que a gente pode ter esperança. Eu que estou com 40 anos já estou contando as semanas aí para receber essa vacina. Estive hoje ali viu, superintendente Adam, ali no bairro Interlagos, e a gente verificou a instalação das lombadas. Acho que foi um pedido de vários vereadores aqui dessa casa. O asfalto ficou uma maravilha, mas aí resolve um problema e cria-se outro, que é o aumento de velocidade dos veículos. Então precisava ser feito alguma coisa ali, e está sendo instalada essas lombadas, e vai resolver o problema de quem cruzava ali a Cristiano para ir para o Solar da Toscana ali atrás. Estava criando um gargalo ali na hora do rush. Então a gente parabeniza o prefeito Júnior da FEMAC. Isso foi um pedido nosso, mas também de vários vereadores, tenho certeza disso, que todo mundo trabalhou, e uma vitória da comunidade, né, Adam, do Interlagos. Mais uma benfeitoria lá
lá para o bairro. Parabéns também para você pelo trabalho. A nova rotatória do Parque Jabuti, que foi um parto ali, 9 meses de luta para conseguir a licença ambiental. A licença finalmente foi concedida e vai ser construída, está na fase final aí de planejamento para ser construída a rotatória ali do Parque Jabuti, que vai ligar lá também com o bairro do Interlagos e vai ajudar bastante o trânsito naquela região. E vai permitir também uma ideia, uma necessidade antiga ali de repente, fechar aquela parte ali nos finais de semana para a população poder usar para o lazer. Acho que vai ter várias saídas interessantes ali com a criação dessa rotatória para o executivo pensar, e nós vereadores aqui vamos poder dar sugestões aí com essa rotatória para usar aquele espaço ali nos finais de semana. Então seria isso, senhor presidente. Obrigado e parabenizar o prefeito pelo trabalho que vem fazendo. Concedo a palavra ao vereador Moisés. Senhor presidente, vereadora, vereadores, colegas vereadores, que bom retornar à casa aqui pós-Covid, pós-quarentena, pós-recuperação. Quero cumprimentar os que nos acompanham pelas redes sociais, pelas rádios, ao público, nossos colegas do Executivo, com o privilégio de participar da nossa sessão aqui, aos empresários que participam da nossa sessão hoje, que vêm acompanhar aqui a votação de um projeto de alienação de imóveis. Senhor presidente, retorno à casa com muita disposição, com muita alegria, agradecendo a Deus, aos cuidados médicos, aos cuidados familiares, agradecendo inclusive por saber que é um privilégio talvez de poucos passar por essa situação e retornar às atividades sem sequelas, né, com vida e sem sequelas e com disposição. Né. Adianto que não foi necessário pensar na possibilidade de convocar o suplente, porque estamos firme e forte aqui. Espero por muito tempo continuar aqui nos trabalhos com vossas excelências, e agradecer, vereador Recife, a alguns colegas aqui da casa que também se preocuparam e mantiveram contato aqui, em especial o vereador Molina, que religiosamente todos os dias ligava e mandava mensagens preocupado. Então, muito obrigado, vereador Molina, e aos demais vereadores e colegas aqui da casa que se preocuparam pela solidariedade, assim como todos os outros apucaranenses aí que passam por essa situação de susto, mas que a gente pode voltar e dizer para a população que mais animado e disposto do que nunca para poder continuar trabalhando pela nossa cidade. Aproveitar, senhor presidente, a retomada, colocar os trabalhos em dia, apesar de ter participado das sessões de forma remota, mas como todos receberam também, eu gostaria de, assim como fiz nas primeiras 4 semanas, fazer aqui publicamente o balanço que a empresa Val nos trouxe, né, dos relatórios com relação ao número de usuários das últimas 4 semanas, que justificam por conta da lei que aprovamos aqui do subsídio a crédito suplementar, que foi aberto de 2,5 milhões repassado à empresa. Né, nas últimas 4 semanas, então, totalizando aí do mês de maio, nós tivemos 268.218 usuários do transporte público. Né, isso representa, multiplicado aos 60 centavos, que é o subsídio repassado à empresa, cerca, vereador Recife, de R$ 160.931, só nessas últimas 4 semanas. Esse foi o valor, então, que a população descontou, teve os seus 60 centavos descontado na sua tarifa, porém, recurso público repassado à empresa para continuar os seus trabalhos como uma forma de contribuir. Lembrando que este 160 mil representa no último mês, né, assim como no mês de abril, assim como vai ter no mês de junho, julho. Lembrando que se o crédito permite até 2,5 milhões de reais, nós temos aí bons meses, bastante tempo ainda para continuar repassando este benefício aos usuários do transporte público de Apucarana. Lembrando que esse também foi um privilégio que nem todas as empresas do município acabam tendo, e por isso nós temos assim que continuar exigindo, né, vereador Marcos, que a prestação de serviço de transporte público fique cada vez mais responsável, lembrando que o transporte ainda também, infelizmente, é um meio que pode correr o risco de aglomerações, de transmissão do vírus, e que é um meio de transporte para a grande maioria dos trabalhadores de Apucarana, que precisa ser feita de forma mais responsável para a gente minimizar os problemas causados dentro do transporte público. Mas lembrando, então, que a empresa Val nos repassou os relatórios e nós precisamos compartilhar isso com a comunidade. Eram essas palavras, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado à comunidade, obrigado aos vereadores. Seguimos nossos trabalhos aqui firmes e fortes. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Molina.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadora, público que nos acompanha pelo que vai nos acompanhar pela Rádio Cultura, pelas redes sociais. Saudar o Strop, o Adam Lenharo e os empresários que estão aí também. Senhor presidente, vi uma reportagem que eu já havia abordado esse assunto aqui, o vereador Marcos, semana passada, semana retrasada. Eu vi em Ponta Grossa um projeto muito bonito e muito importante da Secretaria de Ação Social. Em síntese, eles disponibilizam um ginásio, inclusive eu conheço o ginásio, já estive lá participando de jogos lá, chama Zucão o ginásio. E eles disponibilizam esse ginásio das 18 às 8 da manhã, todos os dias agora, a partir de uma semana atrás, para pessoas com vulnerabilidade social. O que tem? Tem um colchonete, roupa de cama, um kit de higiene, jantar, café da manhã, 8 horas a pessoa tem que sair, né? Fiz uma conta, Ponta Grossa tem em torno de 110 pessoas em vulnerabilidade social, pelo menos foi o que foi passado desse projeto, que queiram participar, né? Que querem participar. Ponta Grossa tem em torno de 360 mil habitantes, uma cidade praticamente 2,5 vezes maior que Apucarana. Traduzindo isso para nós, né, cada realidade é diferente, mas a gente deve ter, não tenho dados da assistência social, mas se nós usarmos como parâmetro Ponta Grossa, deve ter, Tiago, em torno de 50 pessoas em vulnerabilidade social. Ginásio de esportes nós temos vários. Custo é mínimo, lógico que vai ter que ter uma estrutura, vereador Lucas, de guarda municipal, né, de ação social, até de saúde e até de encaminhamento, vereador Moisés, dessas pessoas, de saber uma história de vida. Às vezes a pessoa está na rua, mas quer buscar um emprego. Nós temos aí vagas de emprego sobrando. De repente, Molina, mas em um mês nós conseguimos encaixar que ótimo. Uma pessoa que você deu dignidade para ela. E naquele momento emergencial, não é admissível que a pessoa more debaixo da marquise, tendo estrutura para isso. Lógico, monitorado, tudo certinho. Está aí, né? Vamos tentar entrar em contato com a Ana Paula Nazarco, que é a secretária, eu tenho certeza que ela... É possível. O custo é pequeno. O custo é pequeno. Lógico, existe um custo de material humano, né? Eu sei que foi feito esse trabalho há algum tempo atrás e teve problemas, mas, se for o caso, vai lá em Ponta Grossa. O que é bom tem que ser copiado. Como que funciona? Eu não sei detalhes técnicos, mas em síntese é isso aí. É muito bacana. E outra, funciona todos os dias, de segunda a segunda. Precisou, o ginásio está à disposição. A pessoa chega lá, mas bem organizadinho, limpinho, bem organizadinho. Então, nós temos que pensar nisso aí. E eu sei que a Ação Social está contratando aí 7 funcionários do concurso, salvo engano, né? Vai contratar ou vai abrir um concurso, enfim. Está em andamento? Chamamento. Então, vai fazer um chamamento para poder reforçar, quem sabe, já pensando nisso aí, tá? Nessa situação. Outra coisa, com relação à vacina, é o que o vereador Recife falou. Que bom, né? Eu também me surpreendi. Eu acreditava e falava para as pessoas, vereador Toninho, que no mês de junho nós íamos... muito provavelmente finalizar os 50 anos, mas está bem adiantado. Amanhã já vacina 53. Se Deus abençoar e as vacinas chegarem, as vacinas chegando, pode ser que avance até menos de 40, 49, 48. Várias categorias já foram vacinadas. Então, assim, diminui o número de pessoas. E é a vacina, né? A vacina eu até comentei hoje, uma situação que eu, conversando na sala dos professores, vereador Marcos, que me chamou a atenção. Não tem fundamento científico, mas a pessoa me falou. Falei, por que será que as crianças, né, crianças com menos de 10 anos, ou menos até de 15 anos, dificilmente pega, quando pega não tem problema. Daí a professora falou, Molina, eu conversei com o pediatra, ele falou, também sem fundamento científico, tá, gente? Mas procede. É porque as crianças receberam as vacinas há pouco tempo. Uma criança de 5, 6, 10 anos, ela tomou vacina há pouco tempo. Quer queira, quer não, pode ser que isso esteja ajudando na imunidade dessas crianças. Pode ser, não sei se tem fundamento, mas pode ser que tenha. Ou seja, a vacina é importante. E as crianças, nós, como temos mais idade, já tomamos as vacinas obrigatórias aí, já há algum tempo. Então, de repente, o povo anseia pela vacina, a vacina está chegando, ainda não é na profusão que nós gostaríamos, mas chegando a gente vê a vacinação acontecer e avançar, é o que a gente espera. Parabenizar o prefeito Júnior e a equipe da saúde, que para eles não tem, viu, Faquiano, não tem sábado, não tem domingo, tendo a vacina,
eles estão vacinando a população. E é isso que importa, é isso que a população anseia. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Lucas. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, servidores aqui presentes. Senhor presidente, gostaria de fazer uma retrospectiva das decisões da mesa executiva junto com Vossa Excelência em relação à pandemia desde o começo. Então, lá atrás, foi definido que cada vereador teria 5 minutos e não teria o segundo expediente, seria cortado. Depois de 5 minutos, reduziu-se para 3 minutos, sem a presença do público e da imprensa. Após isso, agora, mais um decreto da mesa executiva, até 1º de julho, também não haverá, continuará 3 minutos e não haverá presença de público nem da imprensa. Acontece que secretário da prefeitura, superintendente, comissionados da prefeitura podem comparecer à sessão e outras pessoas, como a imprensa, não podem. Senhor presidente, em relação às medidas do combate à pandemia, eu já aqui externei a minha solidariedade e também a minha aprovação sobre o que Vossa Excelência tomou. Só que, a partir do dia 1º de julho, nós entraremos em recesso. Provavelmente voltaremos em agosto. Tem vereador novo nessa casa que ainda não sabe o que é o segundo expediente, não sabe o que é uma sessão completa. Então, as restrições estão aí. As restrições estão aí, eu concordo com Vossa Excelência, em partes, principalmente porque não acho justo que a imprensa não faça parte das sessões. Independente da restrição do público, a imprensa é que leva as informações ao público. Mas, senhor presidente, nós temos um regimento e está passando... Pensa que seu mandato é uma pizza cortada em 4 pedaços. 1/4 já foi. E em 1/4 do seu mandato, não se teve aqui uma sessão completa. As medidas podem ser tomadas, mas nós temos que trabalhar. É uma vez por semana a sessão. Uma vez só por semana. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente aos colegas vereadores que nós voltemos a ter aí o direito de poder falar mais. Até porque nós vamos votar um projeto hoje que lá atrás foi pedido visto pelo vereador Toninho, depois pelo vereador Moisés, por mim, depois pelo vereador Moisés, que restringe ainda mais o papel do vereador. Né? Então, se nós cumprirmos o regimento da maneira lá de trás, porque até agora nós passamos, vereador Molina, estamos passando aí um primeiro semestre inteiro sem ter uma sessão com o segundo expediente. Uma sessão sequer. Independente se a pessoa vai falar ou não, se o vereador vai falar ou não, mas pelo menos o direito de ter o segundo expediente, eu sugiro aqui que seja válido, senhor presidente. Então, nesse primeiro expediente seria isso, primeiro e único, né? Espero que mude daqui para frente, e deixar essa sugestão a todos os colegas vereadores, por exemplo, vereador Faquiano, vereadora Josuela, vereador Recife, vereador Moisés, vereador Tiago, que tem experiência dos pais, mas do pai, do irmão, mas assim, Vossa Excelência não viram ainda uma sessão completa. Então, eu gostaria de deixar essa sugestão aqui a todos os colegas dessa casa, principalmente a mesa executiva. Muito obrigado. Muito bem colocado, vereador Lucas. Quero deixar bem claro a todos os vereadores e vereadoras que essa decisão não foi tomada sozinha, né, Molina? Moisés, Recife, Josuela, Tiago, Toninho, Faquiano, Marcos e Lucas. Nunca tomei decisão sozinha do regimento da sessão ordinária e extraordinária. Foi uma decisão tomada em conjunto e eu acatei a todos os vereadores. Jamais, eu já falei as sessões anteriores, todos vocês testemunha, jamais vou tomar uma decisão em sessão sozinho. Sempre eu tomo em equipe, porque nós trabalhamos em equipe. Eu não sou sozinho, vereador na casa. Nós somos em 11 vereadores e uma vereadora. Então, jamais eu vou tomar decisão prejudicando o direito do cidadão e a democracia. O ponto de epidemia foi decidido que seria 3 minutos. Nenhum vereador até agora, que passou até de 4 minutos, eu cortei a fala dele, todo mundo testemunha dessa casa. Hoje o Molina falou 4 minutos, não cortei a fala, Moisés da mesma forma, como o Recife e os demais vereadores.
Eu acredito, depois desse recesso, com certeza, jeito de bem-vindo à vacinação, a gente volta ao normal. E com certeza, os vereadores novatos vão ter oportunidade, sim, de falar o 5 minutos, de falar o segundo expediente. Vamos pedir a Deus que a vacina avança mais como vem avançando, que a gente possa voltar à casa normal. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Tiago. Boa tarde a todos, senhores vereadores, vereadora Josuela, cumprimentar aqui o nosso superintendente Ada Lenharo, o secretário Strope, aos empresários que se encontram aqui, funcionários dessa casa e público que nos acompanha através das redes sociais, do YouTube. Boa tarde a todos. Hoje, voltando à sessão de modo presencial também, não tive o problema do vereador Moisés, mas tratando aí de uma crise de gota, né? Estava gotoso aí há 2 semanas, é difícil também, rapaz, uma dor insuportável, mas graças a Deus estou aqui novamente voltando aos trabalhos. Queria cumprimentar de modo especial o vereador Moisés, o vereador Mauro, que não se encontra aqui, cumprimentar vocês dois, né? Tempos difíceis, Covid, e agradecer a Deus por vocês estarem aqui. Como disse, boa parte das pessoas não tiveram a mesma sorte, e feliz, muito feliz de vocês terem aí se recuperado e estar aqui hoje. E falando em Covid, né, gostaria de falar também a respeito da vacinação. Nós estamos vacinando aí o grupo aí de não comorbidades, de 54 anos, de 53 anos. Nós vamos avançando aí, como disse, aos poucos na vacinação. Também estamos vacinando aí os profissionais de educação de 30 a 34 anos. E devagar vamos avançando. As vacinas vêm chegando também aos poucos, né? Mas eu acredito aí que até julho, o vereador Moisés, agosto, espero, eu tenho 34 anos, né? Então esperar que ande num ritmo mais acelerado aí, para que a gente possa ser imunizado também, para evitar desse perigo aí. A gente vê que o número de vacinados, o número de mortos, principalmente os idosos, caiu bastante, né, da vacinação. As pessoas que vacinam, elas têm a imunização, principalmente a AstraZeneca. Então é importante, como o vereador Molina frisou, a vacinação é o principal caminho aí para combater essa pandemia. Também gostaria de falar aqui a respeito do chamamento público. O vereador Molina também colocou a situação aí agora há pouco. O prefeito vai estar realizando um chamamento público de mais 7 funcionários aí para trabalhar na Secretaria de Assistência Social. São pessoas aí que vai estar reforçando esse atendimento, principalmente nos CRAS, no Centro Pop. Centro Pop, vereador Molina, que realiza um belíssimo trabalho aí também aos moradores de rua, né? Hoje no Centro Pop, ali, as pessoas não passam fome, elas que chegam lá, tem um café da manhã, tem almoço, tem um jantar. Então é feito um trabalho bom ali no Centro Pop. E essas pessoas vêm para somar, vêm para ajudar. São 7 pessoas aí que a pandemia aumentou bastante o atendimento às pessoas, principalmente nos CRAS, pedido de cesta básica e de outros serviços. Então, para estar atendendo essa demanda aí, o prefeito vai estar fazendo esse chamamento justamente no sentido de procurar melhorar esse atendimento às pessoas que tanto precisam. Outra situação que eu queria colocar aqui, e essa muito importante, é a antecipação do 13º salário que a prefeitura vai estar realizando aos funcionários públicos, né? A gente viveu um momento muito difícil nessa pandemia, o comércio viveu um momento difícil, então esse dinheiro, acredito que vem num momento importante e que vem aí também ser injetado na nossa economia local, no comércio, para dar essa sobrevida, né, vereador Marcos? Esse fôlego para o comércio aí também. Por enquanto, presidente, são essas minhas palavras. Encerrada a fase expediente do dia, declaro aberto a pauta da ordem do dia. Questão de ordem. 30 segundos. Questão de ordem, vereador Moisés. Acabei não comentando o primeiro expediente, mas gostaria de deixar registrado aqui que dia 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. É um ato tão importante, que nós sabemos o quanto a doação de sangue é fundamental para salvar vidas no mundo inteiro. E, inclusive, aqui em Apucarana, nós temos a nossa sede do Hemonúcleo, né, do Hemepar aqui em Apucarana, que realiza um brilhante trabalho e que, infelizmente, nós tivemos uma baixa por conta do número de doadores em função da pandemia, né, e a necessidade de reconhecer o trabalho dos profissionais do Hemonúcleo, as campanhas permanentes para angariar cada vez mais doadores, porque nós sabemos o quanto o banco de sangue é
importantíssimo para salvar vidas nos hospitais, enfim, de crianças, adultos, idosos. E no dia de hoje é celebrado, então, mundialmente o Dia do Doador de Sangue. Eu sou doador de sangue, acredito que outros vereadores, funcionários aqui da casa são, mas é importante ficar registrado nos anais da casa aqui a necessidade de reconhecermos, estimularmos cada vez mais a nossa população, inclusive em tempos de pandemia, a necessidade que tem também de doadores que passaram pela Covid-19 por conta do sangue, que também é importante para muitos. Né? Talvez uma informação que poucos saibam, mas o sangue daqueles que foram cometidos pela Covid-19, existe uma procura muito grande, existe uma campanha por parte do Hemonúcleo do pedido para aqueles que passaram pela doença, que continuem depois dentro do período necessário, que procurem o Hemonúcleo, façam as suas doações por conta da utilização do plasma, enfim, que pode contribuir muito, inclusive, para salvar a vida de outras pessoas. Então, reforço aqui esse pedido para que a população mantenha suas doações de sangue ativas e reconhecer, parabenizar o brilhante trabalho feito pelos profissionais do Hemonúcleo de Apucarana. Não isso. A presidência informa aos senhores vereadores e vereadora que foi apresentado um requerimento de urgência especial proposto pelo vereador Lucas Ortiz Leuge e outros, para a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão de hoje. Requerimento número 31/2021, que solicita informações à Autarquia Municipal de Saúde sobre a possibilidade de desprogramar o procedimento de solicitação de cilindro de oxigênio para a pessoa em tratamento de Covid-19, com a devida prescrição médica. O regimento está dentro dos parâmetros legais. Letra B, artigo 185 do regime interno. Solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento. Requerimento número 32/2021. Autoria dos vereadores Lucas Leuge e outros. Assunto: solicita urgência especial na apreciação e votação do requerimento número 31/2021, de autoria do vereador Lucas Ortiz Leuge. Teor do requerimento: os vereadores que este subscreve, obedecendo aos trâmites legais que constam no regimento interno, em especial a seção 5ª do regimento de tramitação das proposições em seus artigos 184 e 185, requerem que, após a deliberação do plenário, seja discutido e votado em regime de urgência especial na sessão ordinária do dia 14 de junho de 2021. O requerimento número 31/2021, de autoria do vereador Lucas Ortiz Leuge. Sala das Sessões, 11 de junho de 2021, assinado pelo vereador Lucas Ortiz Leuge, Moisés Tavares, Marcos da Vila Reis e Luciano Molina. A presidência informa que o requerimento urgência especial necessita da aprovação da maioria absoluta dos vereadores para sua aprovação, conforme expresso o artigo 185, inciso 5º do regime interno. Requerimento em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Lucas. Eu gostaria de agradecer ao vereador Moisés Tavares, que é meu companheiro de bancada, de decisões conjuntas, mas, em especial, hoje eu gostaria de agradecer ao colega professor Molina e ao colega Marcos da Vila Reis. Existem decisões que estão acima de qualquer lado político, de qualquer ideologia, que são decisões de seres humanos, decisões de gente que pensa no próximo, que está preocupado com a vida do próximo. E Vossas Excelências provaram mais uma vez hoje que olham para o próximo, enxergam a dificuldade do próximo. Então, não poderia hoje, em especial, de agradecer a Vossas Excelências por assinarem este requerimento de suma importância no atual momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Requerimento em discussão, em votação. Os vereadores e vereadores favoráveis, aberto o botão sim. Normal? Então, requerimento em discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam sentados. Que for o contrário, levante-se. Requerimento aprovado. Matéria em discussão, segundo turno. Projeto de lei. Projeto de resolução número 5/2021. Ator, mesa executiva. Projeto em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Lucas. Gostaria aqui perguntar
para a vereadora Josuela, que é uma das autoras do projeto de resolução, que parte da mesa executiva. Primeiro, na modificação do inciso 1 do artigo 66, né? Determinar os dias de reunião da comissão, devendo a reunião se dar preferencialmente de forma eletrônica. Se essa reunião das comissões ela se dará ao vivo, como que será a publicidade desta reunião, se o público terá acesso, assim como na Assembleia Legislativa, assim como também no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nas outras câmaras de vereadores, que tratam de uma reunião pública das comissões e não secreta. Ademais que não participem, mas que tenham acesso. Hoje, pela técnica aqui que está sendo votada por Vossas Excelências, é óbvio que meu voto é contrário, mas eu vejo que não trata efetivamente de como se darão essas reuniões, qual forma. O Zoom, por exemplo, ou o Google Meet, salvo engano, perdão do pronunciamento da palavra, as pessoas podem assistir, né? E elas não têm como participar efetivamente da sugestão, falar, né? Então, eu gostaria, esse é o primeiro ponto que gostaria de perguntar para Vossa Excelência, como autora da presente resolução, e qual foi a motivação de Vossa Excelência de tirar a indicação como uma proposição, que antigamente, né, a partir de hoje agora, a indicação ela deixa de ser uma proposição. Se tem um fato isolado que é de difícil percepção das outras pessoas, e se a questão das emendas é para não causar nenhuma surpresa. As emendas com 3 horas de antecedência é para não causar nenhuma surpresa. Se as emendas forem imediatas, terão que ser por um terço, salvo engano, dos vereadores, né, para que ela não passe por um juízo de valor de outras comissões ou até mesmo do jurídico desta casa. Até mesmo, rotineiramente, nós temos visto aqui a suspensão da sessão para que o jurídico dê o seu parecer. Então, são essas algumas indagações, até porque não fiz nenhuma outra emenda, pois sei que não seria aprovada, principalmente o que me deixa o maior ponto de interrogação é a questão dessa questão da reunião das comissões. Se ela não, qual vai ser a publicidade dela? Vai ser só uma ata? Vamos fazer a reunião, mas ninguém vai ver o que vai ser tratado naquela reunião. Vamos fazer uma ata depois, vamos assinar, né? Então, são essas dúvidas e eu gostaria de perguntar para Vossa Excelência, como autora, se Vossa Excelência puder me responder, eu ficarei muito agradecido. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, presidente. Eu gostaria que o procurador jurídico respondesse, por favor. Doutor Danilo. Senhor presidente, questão de ordem. General Lucas. Ainda que tenha a presença do procurador jurídico, assim como nós aprovamos um requerimento em regime de urgência, mas para que nós respeitássemos o regimento, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse o requerimento da vereadora Josuela em disposição, em votação no plenário, porque o plenário é soberano, para que daí ele possa dar as explicações dele. Creio que assim, posso estar enganado, mas seguiremos pontualmente o que rege os artigos do regimento interno, e também dizer que quem redigiu esse projeto de resolução foi a mesa executiva ou foi a Procuradoria Jurídica, porque aqui como autores constam os vereadores, né? Então essa é uma dúvida também, até que Vossa Excelência, se o requerimento for aprovado aqui, poderia sanar, por gentileza. É o seguinte, respeitando a vereadora Lucas e a vereadora Josuela, concedo a palavra ao procurador jurídico da Casa, Danilo. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Josuela, quanto ao questionamento posto pelo nobre vereador Lucas,
acerca da publicidade das reuniões das comissões, nós temos que, atualmente, o regimento interno não prevê nenhuma forma de publicização disso. A princípio, a publicidade se dá por meio de um parecer emanado pelas comissões, falando pela procedibilidade ou pela não procedibilidade de um projeto de lei. Não obstante, o que se muda aqui com a alteração no regimento interno é tão somente o modus operandi, como a reunião pode acontecer. Hoje ela pode acontecer de maneira tão somente presencial. Com a alteração, ela preferencialmente se dará de maneira eletrônica. Nos mesmos moldes, a título de exemplo, da Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, que prevê que a regra é a reunião eletrônica e não a reunião presencial. Então, acredito que a função teleológica, a finalidade dessa lei, seja de atualizar as reuniões da Câmara para que elas possam acontecer, sim, de maneira eletrônica. Quanto à publicidade, entendo que cabe ao presidente de cada comissão falar se é cabível a participação, o ato de assistir à reunião ou não, já que o regimento não trazia essa previsão e também não alterou nada com esse novo projeto de resolução. De ordem, senhor presidente. Questão de ordem do Lucas. Só esse fato que os outros, o procurador não respondeu, ok, tranquilo, me sinto satisfeito, mas na questão principal, até que o procurador citou a lei de licitações. Salvo engano, começou na presidência do nobre vereador Molina, e foi um exemplo que veio do Executivo. Todas as licitações da Prefeitura e da Câmara Municipal ocorrem online. Então, se seguisse esse mesmo regramento, se fosse usar como parâmetro, teria que ser online também as sessões das comissões. Outra questão é que daí, como o regimento fica vago na questão dessa publicidade, como foi dito, o que me deixa um alerta é a questão, senhor presidente, que o presidente vai decidir. Tem presidente que não está nem aqui no dia da reunião. Então, assim, se o presidente vai decidir, às vezes ele decide fazer em Ponta Grossa, em Cândido de Abreu, Irati, em Castro, sei lá em que cidade. E daí é a questão que volto a repetir, a questão do regimento, que ele volta a se tornar secreto. Se é uma decisão unilateral de um vereador, que é membro de uma comissão, que é presidente dessa comissão, o regimento, em vez dele acrescentar, ele está retroagindo, porque um dos princípios da administração pública é justamente a publicidade. E, com isso, pode se tornar, com essa brecha, pelo que eu entendi, né, podem se ter reuniões secretas das comissões, até mesmo que não seja o tema da questão da sua relatoria, né, porque daí vem de uma determinação da promotoria a questão do segredo, né, aí tudo bem, aí eu vejo com facilidade ser sigilosa a investigação, mas no caso das comissões, se passam projetos que serão votados no plenário ou serão arquivados, vejo com um pouco de cautela essa questão de deixar essa brecha para as reuniões das comissões serem secretas. Mas, conseguindo aqui meu voto contrário, e agradeço a explicação tanto do procurador quanto o pedido da vereadora Josuela. Projeto em discussão. Em votação. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Moisés. Assim como foi defendido já esse projeto que está faz tempo, né, em pauta já em algumas sessões, com pedido de vistas de alguns vereadores, como o próprio presidente comentou, né, que tem alguns vereadores, os novatos, que não tiveram a experiência de uma sessão, inclusive completa, com todo o seu expediente, em função da pandemia, confesso também que sinto um prejuízo, porque não só pelo fato da participação em sessões, mas a própria participação de forma efetiva em mais comissões, como, por exemplo, o vereador Lucas não participa de nenhuma comissão. Nós sabemos que esse é de praxe, muitas vezes, o fato de estar em situação ou oposição. Eu participo em uma única comissão
e já relatei aqui o quanto considero importante a participação das comissões, porque é o momento que nós podemos discutir tecnicamente os projetos. Então, quando a gente reduz ainda mais essa situação, né, da participação das comissões, a própria participação possibilidade de participação online, ou com relação à alteração também no regimento, sobre as indicações dos vereadores, acredito que isso realmente também reduza ainda mais a possibilidade da atuação do vereador, que já vem sido reduzida em função da pandemia. Por esse motivo, essas alterações acredito que realmente não são positivas para a atuação dos parlamentares. Por esse motivo, meu voto também é contrário à alteração do projeto de resolução. Projeto em votação. Os vereadores e vereadoras favoráveis, aperte o botão sim. Se for ao contrário, aperte o botão não. Projeto aprovado, com 2 votos contrários do Lucas e do Moisés. Matéria em primeiro turno. Projeto de lei número 40/2021. Ator Executivo Municipal. Informo que os pareceres referentes a esse projeto são pessoal livre de tramitação. Projeto em discussão. Em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, aperte o botão sim. Se for ao contrário, aperte o botão não. Projeto aprovado. Substitutivo ao projeto de lei número 44/2021. Ator, Comissão de Justiça, Legislação, Redação, Comissão de Finanças, Economia e Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social. Informo que os pareceres referentes a esse projeto são pela sua livre tramitação. Projeto em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Moisés. Nesse momento que o projeto com esse substitutivo vem à plenária ser votado, gostaria apenas de dizer que é um substitutivo a um projeto que eu apresentei aqui na casa com relação ao reconhecimento da linguagem brasileira de sinais, né, a linguagem de Libras, aqui no município de Apucarana. Portanto, a população, aqueles que ainda não têm conhecimento, né, que entende que a linguagem de sinais, de Libras, é uma forma de comunicação e expressão, né, que o sistema linguístico é de natureza visual e espacial com estrutura gramatical. Ou seja, a linguagem de Libras que talvez seja popularmente conhecido por muitas pessoas, e a intenção justificativa em apresentar esse projeto que precisou ser adaptado nas comissões como um projeto substitutivo, que daí não passa mais a ser de minha autoria, mas eu reconheço e agradeço às comissões por terem trabalhado, inclusive com o apoio da Procuradoria Jurídica, para transformar a gramática, enfim, a escrita desse projeto, enfim, dentro dos termos que sejam possíveis trazer a plenário para votação. Lembrando que, inclusive, também em função da pandemia, nós temos tido inúmeros eventos públicos, a começar pelas próprias sessões da Câmara, os eventos do Executivo Municipal, as lives diárias do prefeito com relação às informações à pandemia, e a necessidade de atender um público que talvez precise da linguagem brasileira de sinais, da linguagem de Libras, para poder interpretar, entender e também ter conhecimento das diversas informações relevantes que são passadas. Então, gostaria muito que o município de Apucarana avançasse nesse sentido, em ter, por exemplo, nas sessões da Câmara, um intérprete, né, na linguagem brasileira de sinais, que os eventos oficiais do Executivo Municipais pudessem contar realmente com um intérprete para poder garantir esse direito de igualdade a todos aqueles que, por conta de de acometimento de alguma situação aí pela deficiência, não conseguirem interpretar, pudesse a Apucarana sair à frente no Vale do Ivaí. Por esse motivo, eu peço o voto favorável a todos os vereadores, por entender que a Apucarana pode e deve, porque temos, sim, um número considerável de apucaranenses que dependem da linguagem de Libras, linguagem brasileira de sinais, para poder se estabelecer pessoalmente, profissionalmente, nos seus ambientes de trabalho e terem consciência daquilo que está sendo promovido pelo poder público. Por esse motivo, agradeço as comissões não pelo substitutivo e peço o voto favorável a todos os vereadores. Projeto em discussão. Em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, aperte o botão sim. Se for ao contrário, aperte o botão não.
Projeto aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Molina. Senhor presidente, eu sei que a matéria é vencida, vou pedir desculpa, mas eu quero saudar a empresa Fênix, né, que recebeu esse terreno aí, o trabalho do Strop e do Adam, parabenizar os empresários aí pelo trabalho que têm feito, e eu sempre gosto de deixar claro, né, na verdade a prefeitura tem que agradecer vocês, os cidadãos de Apucarana têm que agradecer vocês, né. Então, parabéns, Strop, parabéns para o ADA, parabéns para os empresários que acreditaram. Continuam com esse trabalho idôneo, sério, correto, de beneficiar empresas que querem investir na nossa cidade. São empregos, eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas falam, vereador Moisés, tem que trazer grandes empresas. Não. Tem que valorizar as empresas daqui. Às vezes você vai buscar uma empresa fora, Recife, a empresa pede 1.001 vantagens. Nós temos vários exemplos no Paraná de empresas que vieram, que se levaram vantagem da situação, não digo de forma desleal, mas depois foram embora, largaram um passivo trabalhista imenso aí. E aqui, essas empresas, que são empresas de médio porte, ou até empresas pequenas, vereador Mauro Bertoli, saúdo o vereador Mauro Bertoli pela presença aqui, e são empresas que investem aqui e pode crescer. Então, parabéns pelo trabalho dos empresários, parabéns pelo trabalho da indústria e comércio, e obrigado, senhor presidente. No fim, passou. Obrigado por esse espaço. Projeto aprovado. Projeto de decreto legislativo número 10/2021. Ator, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Informo que os pareceres referentes a esse projeto são pela sua livre tramitação. Projeto em discussão, em votação. Os vereadores e vereadora que forem favoráveis, aperte o botão sim. Se for ao contrário, aperte o botão não. Meu voto é sim, presidente. Que merda. Projeto aprovado. Matéria em discussão única. Requerimento número 31/2021. Ator Lucas Ortiz Leuge. Requerimento em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Lucas. Pedi o voto favorável aos nobres colegas. São dois requerimentos ao Executivo Municipal, especificamente à Autarquia Municipal de Saúde, em relação à desburocratização, a questão das prescrições médicas em relação aos cilindros de oxigênio. Eu, principalmente nos finais de semana, não sei se Vossas Excelências também recebem, algumas reclamações de que as pessoas não têm acesso a um número de telefone ou até mesmo acesso para que façam um requerimento, e esse requerimento aí a empresa vai na casa instalar. Eu sei que existe boa vontade por parte de quem está à frente desse serviço, só que o meu pedido é mais ou menos para mudar um pouquinho essa gestão, para que seja mais rápido, porque se a pessoa precisa do oxigênio para hoje, é para hoje, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para outro dia. É uma necessidade médica, é uma necessidade do momento. E também sugerir aí, requerer a criação de um disque oxigênio com a equipe da Autarquia Municipal de Saúde, para que esse serviço essencial ele se torne mais ágil, mais rápido, tendo em vista que o cilindro de oxigênio muitas vezes é a sobrevivência daquela pessoa que depende daquele instrumento para o tratamento. Desde já, muito obrigado a todos os colegas. Palavra, vereador Mauro Bertoli. Presidente, colegas vereadores, eu cumprimento o vereador Leuge e os demais que assinaram para entrar esse requerimento, pela preocupação que temos. A saúde, número 1, tem que se preocupar com a saúde, sim. Mas, conforme eu venho acompanhando, até eu parabenizo os servidores na área da saúde que têm feito o máximo para atender. Só que quando o médico libera para colocar oxigênio, levar na casa, eles exigem uma documentação urgente da família e tem 24 horas para se instalar esse oxigênio. 24 horas, mas não é a saúde que pede esse tempo. O fornecedor de oxigênio precisa lá de tantas horas para poder preparar o oxigênio para levar até na família os instrumentos para poder instalar. E, às vezes, esses dias eu estava com uma reclamação enorme de um paciente reclamando, e que o oxigênio não ia. Aí eu liguei na saúde,
o pessoal falou, ó, Mauro, realmente, eu estou esperando a família trazer o documento aqui para me cadastrar, não temos nenhum endereço. Você entendeu? Então, o que está havendo muito no meio, que os casos que eu tenho acompanhado, é falta de informação. Cumprimento pelo requerimento, é uma preocupação constante, mas, dentre o meio na qual estou acompanhando e procurando auxiliar da melhor forma possível, que todos nós acabam auxiliando de uma forma ou de outra quem está com problema de saúde, é a falta de informação, às vezes. E, às vezes, o paciente está aguardando, mas a família, ou alguém da família, não levou o documento, não fez o cadastro, não fez o pedido, vice-versa, já está com a liberação. Mas sou favorável ao requerimento e são essas as minhas ponderações. Palavra, vereador Antônio Garcia. Presidente, nobres vereadores, essa semana teve um amigo meu que precisou do oxigênio, inclusive falei com o presidente, e depois, seguindo os passos, acabei falando com a pessoa responsável, e a informação não seria 24 horas, seria até 24 horas. Então, realmente, falta um pouco de informação. É um requerimento que eles exigem, um requerimento da encaminhamento médico, que a pessoa está solicitando do oxigênio. Então, a primeira coisa, tem que ter um encaminhamento médico, a solicitação do oxigênio. Segundo fator seria um documento da pessoa que vai usar o oxigênio e alguém assinar, algum membro da família tem que comparecer na secretaria lá e assinar, levar a documentação, xerox do RG e CPF, e assinar um documento de responsabilidade informando o endereço. E aí quem vai fornecer o oxigênio não seria o município, seria uma empresa terceirizada, que eles têm até 24 horas. Não é 24 horas para instalar, até 24. De repente pode instalar rapidinho e de repente pode se prorrogar até 24 horas. Agora, isso que poderia até mudar. Esse até 24 horas, né, com esse requerimento, o prefeito poderia até mudar essa empresa para diminuir o máximo aí. Eu acho que é muito longo a pessoa que precisa de oxigênio esperar até 24 horas para ser atendida. Mas meu voto é favorável. As palavras, senhor presidente. Palavra, vereador Moisés. Com certeza eu não deixaria de apresentar, juntamente com o vereador Lucas, cumprimentá-lo, porque certamente este requerimento, como o vereador Toninho colocou. Vereador Mauro, às vezes, utilizar 24 horas, nós que passamos pela situação de Covid, nós sabemos que pode ser tarde demais, dentro do processo burocrático, utilizar as 24 horas totais aí, de repente, para requerer e conseguir esse direito do oxigênio. Quando se fala em até 24 horas, nós estamos falando de uma situação de emergência. Nós vimos o que o estado, né, do Amazonas passou, né, especificamente Manaus passou, justamente por conta de falta de oxigênio, para disponibilizar para pacientes, aqueles que estavam acometidos. Lembrando que o oxigênio não é utilizado apenas para os pacientes com Covid. Né? Quantas e quantas comorbidades necessitam de oxigênio, tanto que é um item permanente dos hospitais. Mas nessa situação, em função de saber que uma das principais cometimentos que acontece com a Covid-19 é justamente a falta de oxigênio, certamente agilizar esse processo, como foi falado, utilizar o mínimo de tempo possível e deixar a parte burocrática para caminhar em paralelo, mas atender emergencialmente aquela família que talvez pelo desespero não consegue atender a documentação, levar algo que precisa, justamente porque não tem condições. Está numa situação desesperadora, às vezes não tem informação correta dentro do hospital, né, vereador Lucas? Então ele precisa ser atendido. Né? A forma depois como ele vai resolver essa parte burocrática, é óbvio que precisa, mas não utilizar essas 24 horas, porque senão corremos um risco de em 20 horas, 15 horas, 1 hora, ser tarde demais. Então, quanto mais a gente puder agilizar, e às vezes pelos processos de tecnologia e de inovação, atender a população, certamente nós podemos também reduzir os riscos. Então, obviamente, ao apresentar juntamente com os vereadores, em especial com o vereador Lucas, o voto é favorável. Palavra, vereador Molina. Presidente, na verdade, o que se trata aí, vereador Mauro Bertoli, vereador presidente, é um ajuste fino. Né? Essa situação do oxigênio em Apucarana funciona e funciona bem. Né? Meu sogro usa oxigênio, ele usava o cilindro, e agora passou, tem um outro aparelho, que é um aparelho, obrigado, vereador Lucas, ligado na tomada,
que não é, é um oxigênio menos puro, vamos dizer assim, pode-se dizer assim, menos concentrado. Puro ele é, né, mas menos concentrado. Então ajuda bem, e até uma economia grande para o município, porque o cilindro de oxigênio é caro, é muito caro. E nós temos que analisar também o seguinte, parabenizar a gestão de oxigênio em Apucarana, porque, como foi falado, o vereador Moisés, várias pessoas no Brasil, talvez milhares, morreram sem ter a chance de ter oxigênio. Porque não tinha, morreu porque não tinha. Apucarana, graças a Deus, e graças ao empenho também, o empenho dos gestores. Então é um ajuste fino, é um ajuste pequeno, para que, de repente, uma situação pontual possa ser resolvida. Né, um telefone de contato, vereador Recife, para que uma situação pontual, né, possa ser resolvida. Porque, como o vereador Mauro falou, e especial na situação que nós vivemos hoje, porque os estoques de oxigênio é ali na ponta dos dedos, porque a demanda é muito grande. Né, porque, via de regra, um dos problemas mais sérios da Covid, é o que assusta mais, é quando a pessoa começa a perder, a faltar a possibilidade de respirar. Então, é nesse sentido, né? É um ajuste fino, né? Um detalhe, para poder ter um ponto de contato ali, uma emergência, né? De repente, sei lá, um cilindro desse dá problema, ou uma situação pontual, tem um funcionário que possa resolver essa situação. É mais nesse sentido, mas a gestão de oxigênio no município, felizmente, graças a Deus, tem funcionado bem. Meu voto é favorável. Essa palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marcos Oliveira Reis. É bem isso mesmo, Molina. A demanda é grande, no momento que estamos vivendo. Essa demanda de oxigênio é grande, também quero parabenizar a equipe. Semana passada, também tive auxiliando algumas pessoas, e por isso que é importante, talvez, esse disque oxigênio, para que as pessoas tenham informação como fazer para ter esse oxigênio. Porque existe duas situações. Uma situação é a pessoa que está hospitalizada. Ela está usando o oxigênio. Quando ela recebe alta, porque a sua saturação já está acima de 90, 94, o médico vai emitir aí essa questão do oxigênio para ela buscar esse recurso na autarquia. A empresa terceirizada tem palavras da autarquia. Não quero aqui desmentir meus colegas, não. A gente tem que ser sincero. De 24, é isso, professor, a 48 horas a instalação de oxigênio na cidade de Apucarana. Eles estão instalando até 24 horas. Isso a responsável me disse, quem está cadastrando hoje, amanhã nós estamos instalando. Mas a demanda é grande, é muito grande. Então existe essa pessoa. Enquanto não instalou na casa, ela não sai do hospital. Segura o leito lá. Se houver uma agilidade maior, a gente libera o leito do hospital para uma outra pessoa poder se utilizar. Então é um assunto importante e de relevância que nós estamos tratando hoje aqui, até para essa questão de desocupação dos leitos. Mas esse disque oxigênio, ele é tão importante, ou mais importante, para quem não foi para o hospital, para quem está em casa, e que às vezes o médico não vai para o hospital. Se você tiver oxigênio, você fica em casa. E aqui a gente tem que ressaltar o grande trabalho que a Apucarana está fazendo, porque nós temos centenas de pessoas que estão internadas em sua própria casa utilizando o oxigênio. Então esse trabalho está sendo muito bem feito mesmo, mas é um assunto bacana para a gente trazer aqui, né, e discutir, para a população saber que nós estamos também preocupados com essa situação, porque muitos nos procuraram e às vezes a gente não sabe nem como informar essas pessoas. Tem pessoas que não vão para o hospital, mas vai no centro do Covid e lá ficam o dia todo no oxigênio, até melhorar a saturação e voltar para casa. Então o trabalho está sendo muito bem feito, não tem como não parabenizar o trabalho da Autarquia Municipal de Saúde da cidade de Apucarana, só que é muito importante, esse disque oxigênio é importante justamente para se ter informações e pensar justamente mesmo, se houver a possibilidade, mas eu sei que eles estão fazendo o impossível, mas se houver possibilidade da agilidade, a gente consegue desocupar leitos no hospital para aquelas situações mais graves que necessitam de um acompanhamento médico. Pela ordem, senhor presidente. Ordem, vereador Molina. Senhor presidente, na verdade, é só para fazer um complemento que o vereador Marcos falou, eu tenho certeza que todos os vereadores têm ciência de vários profissionais de saúde, depois nós vamos, até no momento certo, fazer o agradecimento, médicos que atendem online, estão atendendo online.
Tem médico que está atendendo 30, 40 pessoas por dia online. E está fazendo a diferença, viu, vereador Faquiano, vereador Toninho, entre a vida e a morte. Porque o médico tem essa noção, nós somos leigos. Eu não sei que horas que a pessoa tem que buscar um socorro, vereador Josuela. O médico sabe. E, eventualmente, ele mantém essa pessoa em casa, desafogando o sistema de saúde, mas tem vários médicos para citar, que fazem isso, e o grau de sucesso com a medicação que eles passam, lógico, cada caso é um caso, né? Tem sido grande. E, eventualmente, também o oxigênio. Lógico que o médico sabe. Tem um momento que a pessoa tem que ir para o hospital e usar, desde aquele pequenininho lá que usa, né, até aquela máscara de oxigênio, desculpa os termos, eu não sei o termo médico, aquela máscara que é uma saturação, um oxigênio mais puro. Então, os médicos têm feito um trabalho invejável aí, para que muitas vidas são salvas, mas, às vezes, também precisa desse oxigênio em casa. Né? Agora, é lógico, não tem no oxigênio não é que nem sabonete. Você não chega no mercado e fala, eu quero um, quero dois. Aí eles têm ainda mais com essa demanda. Mas esse DISC, eu penso que é importante para essa sintonia fina, para esses casos que são poucos. Né? Felizmente são poucos, mas é importante. Obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Lucas. Eu ia pedir justificativa de voto, mas tranquilo, presidente. Obrigado, viu? Só para sintonizar um pouco todos os discursos aqui e agradecer desde já aos vereadores que já se posicionaram pelo voto favorável. Infelizmente, no final de semana esse serviço não acontece. Muitas vezes, o médico prescreve numa sexta-feira. Então, calculamos que esse paciente vai lá na autarquia ou algum familiar na segunda-feira. E conte de 24 a 48 horas ou até 24, seria na terça-feira. Então, de sexta até terça, esse paciente fica sem oxigênio. Não sei se é um tempo razoável aí para uma pessoa que está enferma ficar sem um equipamento que seja de extrema necessidade. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui claro, que eu tenho conversado e escutado alguns relatos, inclusive tem um áudio de uma das gestoras dessa questão da autarquia, é a questão de um requerimento que se faz, que precisa ser entregue na autarquia. Vamos falar aqui, presidente, de uma família normal, que tem pai, mãe, filho, tio, tia, para fazer esse transporte, levá-la na autarquia, fazer todo o que precisa ser feito. Mas nós temos que pensar que nem todos os dedos das mãos são iguais. E tem aquela pessoa que mora sozinha. Tem aquela pessoa que não tem, às vezes, uma pessoa próxima. Imagine que essa pessoa está contaminada pelo Covid. Ela vai ter que sair da casa dela, precisando de um oxigênio, vai ter que se dirigir até a autarquia, vai ter que preencher um requerimento, às vezes esquecer um papel, voltar na casa dela buscar. Nesse caminho todo, ela tem contato com outras pessoas. Então, eu vejo assim, é um pedido mesmo. Esquecer a política, se os outros vereadores quiserem assinar comigo esse requerimento, fico à vontade para assinar. Vamos esquecer um pouco a política, pensar nas pessoas, na vida das pessoas. Então, pensem que essa pessoa não tem a condição mínima de ir lá. E um requerimento hoje, quando é para a prefeitura cobrar até o parquímetro, que sai aquele boleto, a pessoa consegue acessar pela internet. Então, o requerimento hoje poderia ser via internet, ou, num caso, uma pessoa que é sozinha e que não tem com a facilidade com a internet, com o computador, de ter esse DISC oxigênio, para que nesses atendimentos excepcionais, que vá alguém da autarquia lá e que faça esse atendimento presencial, veja a necessidade e já instale o oxigênio. Porque, assim, essa história de 24, 48, isso aí não tem que existir mesmo, vereador Toninho. Concordo com Vossa Excelência, porque se a empresa está aí, ganhou uma licitação, se tem oxigênio, e se ela está ganhando por isso, então ela que contrate mais pessoas para instalar. Porque agora é hora da gente também saber o lado das empresas que são humanas, que ao invés de pensar só no seu lucro, elas contratem mais pessoas e façam esse tipo de serviço num momento tão crítico que nós estamos vivendo e sabendo que ela está recebendo um dinheiro público. Então, eu acho que, resumidamente, é isso que nós tratamos aqui e espero, de fato, que
esse requerimento venha com uma resposta positiva. Essa resposta positiva não é para o vereador Lucas, essa resposta positiva é para a Câmara, é para a sociedade, é para aqueles que estão precisando hoje, estão entre a vida e a morte, precisando de um cilindro de oxigênio. Muito obrigado a todos os colegas pelas falas e também pelos votos favoráveis. Requerimento em discussão, em votação. Os vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam sentados. Que for ao contrário, levante-se. Requerimento aprovado. Antes de esgotar a sessão ordinária, queria, nesse momento, os vereadores e vereadora, agradecer ao nosso governador Ratinho Júnior, ao nosso secretário Beto Preto, até o Júnior da FEMAC, a todos os vereadores, que eu não vejo até agora, vereadores e vereadora, no Paraná, lugar nenhum, morreu alguém por falta de oxigênio. Igual aconteceu em Manaus e em outro lugar, Molina? Manaus e? Então, você vê, lá morreu gente por falta de oxigênio. E o Paraná, graças a Deus, em nenhum momento a gente veio falar que morreu algum paranaense por falta de oxigênio. Presidente, então, eu posso só fazer um favor, pedir um favor para Vossa Excelência? Esse requerimento que eu fiz, presidente, é justamente, talvez não seja pela falta, mas morreu um professor esse final de semana pela burocracia na questão do oxigênio. Então, muitas vezes não é a falta mesmo, mas essa questão de burocracia. Não estou dizendo que falta o equipamento, mas precisa ser mais célere, senão, infelizmente, está morrendo gente, sim. Eu só estou citando que o Paraná, nenhum paranaense morreu por oxigênio. Então, mas aí, queira ou não queira também, Molina, os vereadores e vereadora, que é uma questão de planejamento do próprio governador Ratinho Júnior, secretário Beto Preto, do nosso prefeito Júnior da FEMAC, que a vacinação em Apucarana, se você analisar bem, você que já vacinaram a segunda dose, é um exemplo, se analisar em Paraná, a rapidez que é, a organização que é. Então, quer dizer, a autarquia está de parabéns. Você vê, quantos, Molina, Moisésinho, vereadores, vereadora, que a autarquia não gasta em horas extras de 6 sábados com esses servidores da saúde, para estar aí defendendo a toda a população apucaranense da vacinação. Então, é o momento também de fazer uma reflexão. E a gente também agradecer ao nosso prefeito Júnior da FEMAC, pelo trabalho fazendo, pelo nosso secretário Beto Preto da Saúde, pelo nosso governador Ratinho Júnior, que a vacina cada dia está avançando mais. Tenho certeza, até agosto, todos os paranaenses serão vacinados, se Deus quiser. Esgotada a votação da matéria constando na pauta da hora do dia, declaro encerrada a presente sessão, lembrando, senhores vereadores e vereadora, sessão ordinária será realizada no dia 21 de junho, no horário regimental. Tenha todos uma boa tarde. Ô, Toninho, furou a fila, Toninho? Furou a fila?